Se você sente que em algum momento na sua vida você já se perdeu de você, que o seu corpo está cansado, que a sua mente está caótica, que as emoções estão presas, eu preciso te dizer, com toda a verdade, você não está procrastinando, você não está paralisando à toa. Você simplesmente está fora do seu eixo. E eu sei exatamente o que é isso. Eu sei exatamente o que é sentir isso, porque eu já vivi isso. E não é fácil a gente olhar para essas questões. Em 2022, eu tirei 4 meses sabáticos. E quando eu voltei achando que tudo ia ser uma maravilha e que eu precisava ser responsável. E aí as coisas não deram certo. E o que aconteceu? Eu tive que voltar para o corporativo. E ali eu percebi que eu estava morrendo por dentro. O meu corpo dava sinais nítidos de que ele não estava feliz. Todas as vezes que eu tinha que ir para o escritório, eu acordava com a sensação de estar traindo a minha própria essência, a minha própria existência. E eu fiz aquilo que muitas pessoas fazem. Eu continuei tentando sustentar uma vida que já não era minha, até que meu corpo parou de fingir, até que a minha mente começou a travar e as minhas emoções simplesmente explodiram. Veja, eu não estava fraca, eu nunca fui uma pessoa fraca. Só que eu estava desalinhada. Eu estava num momento de querer mudar tudo. E foi ali, nesse momento, que eu entendi que eixo não é um estado de espírito, é uma estrutura interna. Você precisa estar alinhado. E quando eu falo estrutura interna, eu estou falando de corpo, de mente, de emoção e ação. Porque se essas 4 forças, esses 4 pilares não andarem juntos, não adianta. A gente não consegue ir em direção daquilo que a gente busca. Eu passei 10 anos estudando Jung, física quântica, terapias energéticas, eu fiz jornadas, eu conduzi mulheres por portais, viajei para vários países do mundo. Mas enquanto o meu corpo dizia não, a minha ação não dizia nada, não conseguia fazer, era tudo travado. E foi então que eu percebi que eu não podia voltar para mim só sentindo, eu não podia voltar para mim só pensando. A gente volta para nós, para o nosso objetivo, para o nosso corpo, para o nosso propósito, quando a gente se movimenta, quando a gente age em direção daquilo que está alinhado com o que eu sinto, com o que eu penso. E veja, existem 3 camadas que definem o seu eixo. O primeiro é o corpo. O seu corpo, ele mostra a verdade que a sua mente tenta esconder o tempo todo. O cansaço, o peso, a dor, a insônia, a ansiedade, nada disso é sinal de fraqueza. É o seu corpo dizendo, ei, você saiu desse alinhamento, você não está mais presente aqui, volta para cá. O seu segundo pilar, a mente, quando ela está desalinhada, ela acelera. Você fica ansioso. A sua mente cria cenários de medo, faz com que você comece a duvidar daquilo que antes você acreditava. Não é porque você não consegue, mas é principalmente porque não existe coerência interna com aquilo que a sua mente está pensando, com aquilo com que você está sentindo e com aquilo que você está fazendo. Não tem como dar certo. Veja, são 3 forças em direções opostas. O terceiro grande pilar aqui são as emoções. Então, emoções reprimidas, que viram paralisia, emoções ignoradas, que viram uma fuga espiritual, que você busca sem saber o que você está buscando, emoções acumuladas, que viram autopunição. E quando essas 3 camadas, esses 3 pilares se chocam, o que acontece? A vida trava. Então, se você não estiver alinhado, a sua vida vai travar. E é por isso que você não consegue fazer com que as coisas aconteçam da forma como você gostaria que elas acontecessem. E é por isso que você não sai do lugar. É simples. Então assim, tô procrastinando, tô paralisando, comecei tão animada e agora parece que o negócio não vai. Então é por isso que você se sente muito menor do que aquilo que realmente você é. Mas não é você que está fora do eixo, né? São os seus corpos, o seu alinhamento energético que está distorcido. E agora eu quero aproveitar esse espaço aqui e te guiar em algo muito rápido, coisa de 20 segundos, de você retornar para o seu corpo. E esse é o primeiro passo para a gente se realinhar, né? Realinhar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu estou disposta a fazer. Então, nesse momento, se você quiser, você pode até fechar os olhos, traz a sua mão aqui para a região do seu coração e simplesmente respira fundo. Segura o ar e solta. Se permite esse movimento. Sinta os seus pés no chão à medida que você respira. Sinta o seu corpo. Sinta o presente.
e sinta a sua presença. Relaxa e simplesmente respira, mais nada. E nesse movimento, você pode perguntar para o seu corpo, o que você está tentando me dizer que eu insisto em não ouvir? É só isso. E deixa com que a resposta venha até você. E é assim que o seu eixo começa a voltar para o lugar, no corpo e não na mente. Se esse pequeno exercício de alguma forma mexeu com você, imagina o que acontece quando corpo, mente e emoções são realinhados de verdade. E é por isso que no dia 6 de dezembro eu vou abrir o portal do realinhamento, um encontro profundo para te guiar de volta a você, sem good vibes tóxicas, sem fantasia espiritual, sem autopunição e sem medo. Apenas verdade, estrutura interna e movimento real. O link está na descrição desse vídeo. É a oportunidade para você criar raízes profundas, alcançar os céus, abrir o seu coração e fazer o que precisa ser feito. Eu te vejo no portal, dia 6/12.